Fala galerinha, Insônia é Bravo, voltei, mais um vídeo aqui porque eu tô querendo descobrir, acho que essa semana que eu fiquei lá no internado lá me deram muito soro. Aí eu falei, vou descobrir porque que a minha ponte H não tá funcionando. Também uma semana para pensar, né? Falei, não, tem que descobrir. Bom, minha ponte H, e descobri que minha ponte H eu posso fazer ela de infinitas formas, usando infinitas coisas, tá? Então minha ponte H tá aqui. Descobri como é que funcionava o tal do diodo, fluxo, nada de termos técnicos. Lembrando, não sou professor, estou aprendendo porque que a minha ponte H não quer funcionar. Vou ter que inserir o Arduino ainda nesse trem aqui. Mas para eu chegar lá, em níveis de potência, eu tenho que no mínimo conseguir fazer na minha baixa potência ali, no meu motorzinho aqui, pode ser de carrinho mesmo, 3 volts ali, fazer o bicho rodar aqui. Bom, então vamos lá, ponte H não quer funcionar. Bom, então ponte H, o que era mesmo? Eu tinha 4 pontos de tensão. Descobri que essa tal de ponte H, para ela funcionar, eu tinha que ir lá no parquinho. Lá no parquinho onde as crianças brincam. E eu fui lá para ver. Já que era lá que eu ia aprender como é que funcionava o tal da ponte H, eu fui para lá. Aí descobri que lá tinha um monte de brinquedo. E tinha um brinquedo que fazia a função da ponte H, cara. E esse brinquedo chamava escorregador. Tá? Não vão confundir com o escorregamento lá da aula do João Paulo, não, né? Esse escorregamento aqui é outro, tá? Mas eu descobri que esse brinquedinho lá que as crianças brincam lá na pracinha, o tal do escorregador, faz a função da minha ponte H. Rapaz, olha, tão facinho. Bom, então como é que funcionava aqui? Lembra que eu tenho lá 4 pontos que eu posso inserir? Eu determinei que em cima eu vou colocar o positivo e embaixo o negativo. Eu não posso fechar curto nesse trem. Descobri que se eu fechar curto nesse trem, vou queimar meu circuito. Então, descobri que para a minha ponte H funcionar, tá lá nas internet, para ela funcionar, tem que trabalhar 2 transistores e de forma oposta. Porque se eu trabalhar no mesmo fluxo, eu vou fechar curto. Por exemplo, se eu mandar positivo, deixa eu marcar aqui, ó. Se eu mandar positivo aqui, nesse lado da ponte, e o negativo aqui, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter positivo e negativo, vou ter um belo curto. A minha fonte, se ela não tiver proteção, eu vou queimar, rapaz. Eu vou queimar. Mas eu descobri então que para essa tal dessa ponte H funcionar, eles têm que trabalhar da forma da gangorra. Da gangorra aqui, ó. Porque o meu motor vai ter que rodar. Em algum lugar ele vai ter que rodar. Eu descobri que a criança sobe lá na escadinha, vai lá no topo da escada, senta e se projeta. Quando ela chega na metade da tal ponte H, tinha um motor. O pezinho da criança era vamos chamar, deixa eu ver o que tem dentro do motor. Não sei muito de motor não, mas sei lá, induzido, indutor, sei lá, tem um trem lá dentro, lá que tem um eixinho, com às vezes espira lá, aquele negocinho lá, que lá gera, quando recebe energia, ele gera um campo magnético, parece que tem uns ímãs, sei lá, um trem fuçado lá dentro lá, que faz aquele trem rodar. E o pezinho da criança, quando passava bem no meio da ponte H, determinava, engasguei, determinava o sentido do giro do motor. Então a criança sobe lá na escadinha, projeta, quando ela chega aqui no meio da ponte H, ela dá um pontapé no motor. Se a criança subiu pela escadinha do lado esquerdo, ela dá um pontapé no motor, ele gira no sentido anti-horário. Aí eu fiquei observando que lá, bom, já que diz que era o tal do escorregador que fazia minha ponte H funcionar, beleza. Então depois que a criança desceu, ela tinha que, se ela subiu, parece que é a lei da gravidade, parece que tudo que sobe desce. Acho que é um negócio assim também, parece que tá tudo nas internet. Ela continuava, depois que ela girou o meu motor, ela saía e ia subir de novo. Só que ela enjoou de ficar sempre subindo pelo mesmo lado. E o tal do motor só estava rodando por um lado. Ela resolveu fazer o seguinte, como tinha uma outra gangorra perto, ela resolveu subir na outra gangorra. E o que ela fez? Subiu, se projetou, meteu o pezinho. Agora o motor rodou para o outro lado. Sentido, horário. Olha,
Descobri, coisa facinha. Por isso que eu falei que tem que ser em oposto, ó. Se o meu sinal entrou em cima, ele vai sair do lado contrário embaixo. Se ele entrou do meu lado contrário em cima, ele sai do meu lado contrário embaixo. Falei, ah, então era isso que a minha ponte H não estava funcionando. Aí eu falei, agora eu vou lá montar essa tal dessa ponte H, já que eu fui lá no parquinho para ver as crianças brincar. Vi que era verdade a teoria do escorregador, ou da montanha-russa, porque na montanha-russa tem um tal de negócio lá, de um brinquedo, que ele faz o quê? Um loop. Loop. Legal. Loop quer dizer que enquanto a minha ponte estiver alimentada, o meu motor vai estar rodando, rodando, rodando. Ah, legal, loop, gostei desse nome aí. Bonitão. Aí fui lá resolver montar minha ponte. Bom, aí eu descobri então que vou ter que usar o tal do Arduino, e o Arduino vai me soltar um tal de um sinal digital. E aí eu descobri então que o sinal digital era de nível 1 e 0. E que o 0 vale 0 e que o 1 vale 5 volts, porque o Arduino solta 5 volts. Mas ele queima, tá? Beleza. Então minha ponte H eu vou ter que inserir esses 5 volts lá para ele funcionar. Mas poxa, esse monte de transistor tem NPN, PNP, de média potência, de baixa potência, de alta potência. Que potência que eu vou usar? Bom, como eu escolhi usar um motorzinho de carrinho polarizado, peguei um motorzinho de carrinho polarizado, aqui ó, motor de carrinho polarizado, coloquei ele bem no meio da minha ponte. Peguei um transistor, coloquei de um lado, peguei, bom, lembrando que a gangorra sobe de um lado, vai para o outro, opa, vai para o outro. Então, peguei um outro transistor e coloquei para o outro lado. Lembra que eles têm que trabalhar o oposto? Porque se trabalhar na mesma linha vai fechar um curto? Ah, legal então. Bom, então se eu alimentar esse cara, ao mesmo tempo alimentar esse cara, o meu motor vai rodar. Então aqui em cima é o meu positivo. Deixa eu lembrar o fluxo positivo. Vou ligar aqui na minha linha do positivo. Ó. Linha do positivo entrou. Bom, lembrando o fluxo. Fluxo. Entrou positivo, eu tenho que sair positivo. Ah, então eu vou usar um transistor NPN. Olha, um NPN. Beleza. N e N. P. Mas NPN negativo entrando positivo? Fluxo. Seta indicando o sentido do meu fluxo. Então tá, entrou positivo, saiu positivo. Meu motorzinho é positivo. Liguei. Beleza, tá funcionando. Poxa, minha ponte H ainda não está funcionando. O que eu errei ainda? Liguei lá no positivo, mas não quer funcionar meu motor ainda. Negativo, negativo, negativo. Bom, fluxo. NPN ou PNP eu vou usar? Bom, para mim saber, eu tenho que saber qual o nível lógico que eu vou usar. Em todos os 4 transistores da minha ponte, eu vou usar nível lógico 1. Então, todos eles vou ter que usar o transistor NPN. Bom, NPN, então, tenho que lembrar o fluxo. Entrou positivo, a criança desceu na gangorra, meteu o pé no tal do negócio que tem dentro do motor, ele rodou para o sentido anti-horário, rodou no sentido anti-horário, ele vai ter que descer da gangorra, certo? Fluxo, passou aqui, ele tem que sair aqui, então seta saindo. Aí, seta saindo é o quê? N, P, N. Quem que é meu coletor, meu emissor mesmo? Ah, lembrei. Todo o desenho do transistor, BTJ, JTB, o B que você quiser aí, que tiver a setinha, ele é o emissor. Aí eu só tenho que observar se ele é seta saindo ou seta entrando. Esse é o meu método que eu usei para gravar um transistor NPN e um PNP. Então, em cima é o coletor, emissor, e sobrou o quê? A base. Então, do outro lado a mesma coisa, ó. Coletor, seta saindo, o emissor, e o que sobrou foi minha base. Legal, olha, então vamos lá. Quando eu inseri
NP, quando eu inseri o positivo. Lembrando que os dois têm que trabalhar junto, certo? Então eu tenho que alimentar os dois juntos. Não esquece do tal dos resistores, hein, gente? Se eu esqueci o tal do resistor, hein? Ai. Mas aqui é só ilustrativo. Lembrando, não sou professor, eu estou tentando descobrir por que a minha ponte H não estava funcionando. Então eu vou ligar aqui no meu negativo. Olha, então enquanto estiver nesse sentido, alimentado no negativo e no positivo, o meu motor vai ficar em loop, no sentido anti-horário. Beleza, mas agora eu quero que o bicho roda pro outro lado. Eu enjoei que ele rodasse pro lado de cá, certo? Então agora eu vou fazer lado contrário. Não vou contar pra vocês não, mas eu vou usar a colinha aqui, tá? Tá mais fácil aqui, né? Vou usar a colinha. Olha, agora a criança subiu lá na gangorra. A criança é meu mais aqui, tá? Subiu lá na gangorra. Desceu. Passou pelo meu coletor. Aí, para a criança acabar de descer, eu estava recebendo o sinal nível lógico 1 na base. Tá? Tava lá recebendo o sinal nível 1 lá na base. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Nível 1. Tá? Entrada, ó. Nível 1. Fluxo. Fluxo, seta, fluxo. Nível 1. Aqui também, ó. Usando a colinha, tá? Ó. Nível 1. Fluxo. Termos técnicos, os nossos mestres vão ensinar pra gente depois. Mas aí eu descobri que a criança subiu lá, a base estava liberada, estava aberto o buraquinho lá da junção do emissor do coletor, e aí a criança passou, meteu o pé no tal daquela pecinha lá dentro do motor, e ela rodou agora no sentido horário. Horário. Saiu ali pelo meu negativo, veio no meu transistor, usando a colinha, saiu no meu negativo. E a base tá ali então, coletor, emissor, base. Olha que legal! Então o meu motorzinho ficou rodando para os dois lados. Só que tem um probleminha. Eu queria 100%, mas eu não tive 100% na potência do meu motor. Porque eu falei que fazer negócio com o tal do diodo, o bicho é sem vergonha, cobra um pedágio. Ele me cobrou 700 milivolts aqui, para deixar essa criança descer. Aí a criança gostou de rodar o danado, só que para ela sair ele cobrou mais 700. Praticamente eu perdi 1,4 volts nessa brincadeira. Rapaz, mas não tem problema. Meu motor funcionou agora para os dois sentidos. E aí como que ficou então a minha ponte H usando o transistor NPN? Ficou assim, ó. Eu vou desenhar aqui, depois eu mostro aí. O vídeo vai ficar um pouco longo aí, né? Porque tô desenhando tudo na mão aqui. Vou colocar uns resistores aqui que é para não queimar, né? Então, minha ponte H ficou desta forma. Negativo, negativo, positivo, transistor, todos PNP, nível de entrada, nível digital 1, tá? Lembrando que para o motor funcionar eu tenho que trabalhar sempre oposto, jamais trabalhar do mesmo sentido, senão vai fechar um curto, tá? Então para ele rodar em um sentido, eu aciono esse
e esse ele gira para um sentido. Eu acionando esse e esse, ele roda para o outro sentido. Beleza, então descobri por que a minha ponte H não estava funcionando. Mas eu descobri que eu posso trabalhar também com outros tipos de níveis lógicos. Posso trabalhar ao mesmo tempo com 1 e 0, ou simplesmente 0. Dá para fazer um monte de coisa. Mas aí ainda tem uma outra coisa, né? Eu tenho que usar o tal do PWM aqui. E onde que eu poderia usar? Eu descobri que dá para usar em vários lugares. Mas vamos lá. Vamos numa parte mais simples. Vamos pegar o nosso positivo aqui, ó. Vamos pegar um transistor. Não vai mais estar o positivo aqui. Esquece. Nesse ponto aqui nós vamos ligar um outro transistor. Também de nível lógico 1. Chamado de NPN. Que vai em uma outra porta do Arduino. Que vai fazer o controle PWM. E aqui, ó. Vai o positivo. Então eu vou chavear lá. Aí eu fiz esse tal de troço aqui. Mas meu motor não funcionou. Por quê? Eu chaveei o PWM e esqueci de chavear a ponte H. Aí não funcionou. Aí, outra vez eu liguei, chaveei a ponte H e esqueci de mandar meu PWM, não chaveei. Aí eu não tive a minha variação de porcentagem para fazer o motor funcionar. Então eu tenho que ficar atento ao chaveamento dos transistores, ao chaveamento do sinal PWM para que a minha ponte funcione. Beleza? Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, quebra o dedinho. Lembrando, não sou professor, mas eu fui na internet e descobri por que a minha ponte H não estava funcionando. Fui lá no datasheet do componente. Aí eu descobri por que a minha ponte H não estava funcionando. Beleza, galera? Talvez eu volte com mais um vídeo daqui a pouco.